Obrigada a todos e a todas pela presença. O nosso painel hoje, né, a conversa aqui, o objetivo é uma conversa mesmo, uma troca, um debate sobre o futuro da medicina diagnóstica, né, inovação, sustentabilidade e o impacto disso no futuro. Então temos aqui algumas trocas, né? Eu queria conduzir essa conversa falando em 3 eixos. Um eixo falando de inovação e o impacto da inovação na medicina diagnóstica. E quando a gente está dizendo impacto, a gente tem impacto de melhorias, né? O setor da medicina diagnóstica é o setor que mais incorpora a inovação com mais rapidez dentro da cadeia de saúde como um todo. Então, a velocidade que medicina diagnóstica incorpora a inovação é muito grande. Então eu queria trazer para a nossa conversa aqui o impacto disso em termos de desafios, melhorias, qualidade e o impacto disso na sustentabilidade também. E aí, falando em sustentabilidade, a gente falar da qualidade, né, do impacto da qualidade na sustentabilidade. Tivemos recentemente aí esse escândalo aqui no Rio de Janeiro, né, quando a gente fala em qualidade, essa falha enorme de qualidade em diagnóstico, que daí envolveu outros aspectos. E falar também, né, do programa de monitoramento de indicadores de qualidade e segurança do paciente em medicina diagnóstica. Então, são esses 3 eixos que a gente vai debater hoje. Então, começando por inovação, queria passar a palavra para cada um, para a gente começar discutindo inovação, a incorporação da inovação na medicina diagnóstica e o impactos e desafios que isso traz. Bom dia a todos e todas. Primeiro, agradecer a organização pelo convite, né, na pessoa da Milva Pagano. Bom, a inovação, a área do laboratório clínico, né, da medicina diagnóstica, ela tem a inovação como uma das suas bases e isso tem acontecido de maneira muito acelerada, né? E a gente confronta com a situação prática de trazer essa inovação para o uso, né? Eu entendo que o que tem que direcionar as ações de agora em diante é o impacto que essa inovação vai ter, tanto individualmente quanto globalmente no sistema de saúde, né? Qual o impacto que essa inovação vai ter na saúde deste paciente, né? Hoje a gente tem alternativas para resolver praticamente qualquer situação prática. Nós temos tecnologias, equipamentos para resolver qualquer situação prática. Eventualmente você vai esbarrar na questão, mas tem um aumento significativamente do custo. Tá bom, quando decidir que isso deve ir para a prática ou não, né? Então a questão do uso racional passa também por a gente estudar o impacto da implantação dessa nova tecnologia e ela deve trazer ganhos reais para o paciente e não onerar de maneira desproporcional o sistema de saúde. Falar é fácil, difícil é trazer isso para a prática, né, Maurício? A gente não tem dificuldade de ter informações, né, as informações necessárias para tomar essa decisão. Por exemplo, hoje a gente tem muito pouca informação confiável de desfecho, né? Se eu não, porque principalmente o exame de medicina laboratorial, ele tem um impacto indireto na resolução do caso do paciente. É um impacto significativo, sem aquele exame, talvez você não tenha a solução do problema médico, né? 70% das decisões médicas usam o resultado de exames, mas você tem dificuldade de linkar o uso daquela técnica ao desfecho positivo ou não do paciente, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que evoluir muito e principalmente no sentido de integração dos dados, né? E tem iniciativas da ANS nesse sentido, da gente trabalhar para ter depositórios de dados que possam nos dar essas informações. Eu acho que o caminho é por aí. A gente tem informações confiáveis para poder tomar essa decisão do impacto, tanto para o indivíduo quanto para o sistema de saúde, e isso vai nortear o uso racional dessas tecnologias. Bom dia a todos. Nem eu estou vendo direito minha voz. Queria agradecer a Milva, Guilherme, Fernando, agradecer a equipe da agência que está aqui, o Antônio, um querido amigo, todos vocês que estão aqui.
Não sei se estão me ouvindo, mas bom dia. Falar um pouquinho de inovação. Quando a gente fala de inovação no âmbito da agência, necessariamente a gente tem que falar do processo de incorporação de tecnologias em saúde. A agência, nós somos um colegiado, somos 5 diretorias. Todo esse processo de incorporação de tecnologias é feito no âmbito de uma outra diretoria, que é a Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos, que o colega Alexandre Fioronelli é o diretor. Ele está até nesse momento em algum painel falando de ATS. Mas eu vou falar um pouco do processo de inovação com o olhar do desfecho e de quem contrata o plano. Acho que a gente está vivendo um cenário, cada vez mais, quem opta pela contratação de um plano está preocupado com a qualidade dos serviços prestados. A Milva deu um exemplo, que é um triste exemplo aqui do Rio de Janeiro, né, foi identificado há umas 3 semanas, né, num processo de transplante, que alguns pacientes acabaram sendo contaminados com HIV. Cada vez mais o que a gente tem percebido junto aos contratantes desculpa, por causa do barulho, tá complicando até o meu raciocínio, até para falar tá complicando. Mas o que a gente tem observado cada vez mais em relação do ponto de vista de quem contrata um plano de saúde, buscar melhores desfechos e uma tecnologia que seja acessível, sustentável, mas que lá na ponta se entregue a qualidade e o resultado ao beneficiário, ao contratante. Vou dar um exemplo de um trabalho que a gente está fazendo, acompanhando junto com a indústria. Hoje, abrindo até um parênteses, né? Até uns 2 anos atrás, 3 anos, a gente não via a participação dos contratantes de plano de saúde de forma ativa nesse setor, né? Geralmente as discussões passavam ali entre as operadoras, os prestadores de serviço, a indústria farmacêutica, eram atores que eram mais ativos, isso sem falar no Congresso Nacional, obviamente, mas o contratante ele acabava não atuando tão próximo. E mais recentemente a gente tem observado um movimento importante que vem sendo coordenado com a indústria, de buscar aquelas operadoras que de fato estão entregando o resultado em saúde para os seus beneficiários. Tem um trabalho coordenado pelo SESI, a gente tem um acordo de cooperação com o SESI, que hoje a indústria, por meio desse trabalho junto do Observatório Nacional da Indústria, tem cruzado várias bases. A base da ANS de troca de informação, que é a TIS, estão cruzando bases da saúde ocupacional, toda a parte de PBM, de prescrição medicamentosa. Algumas dessas empresas que têm serviços de telesaúde, hoje esse grupo que está trabalhando no âmbito da indústria está cruzando esses dados para verificar os desfechos que eles conseguiram mensurar dos serviços prestados pelas operadoras. Então, hoje ele já consegue observar situações de sobreutilização e de subutilização. Situações de sobreutilização que não tiveram desfechos e situações de subutilização em que se identificou agravamento de saúde dos beneficiários e dos profissionais, né? Eu estou trazendo um exemplo aqui de planos coletivos empresariais. Então, essa discussão da inovação, Milva, ela tem um foco voltado, de fato, ao desfecho, tem um grande debate sobre a sustentabilidade. A gente, quando avalia o processo de incorporação na agência, muitas das vezes a proposição de tecnologias que já existem no âmbito do rol da agência. E quando a gente vai fazer uma análise de custo-efetividade, uma análise dessa tecnologia, às vezes aquela proposta vem até com algum viés de incorporação. É uma tecnologia para uma determinada condição clínica, que no primeiro momento os estudos indicam uma melhora de resultado clínico,
mas com um aumento significativo de valor. Mas quando a gente faz os estudos no âmbito da avaliação de incorporação de tecnologia, a gente vê que tem alguns vieses. Então, são as primeiras palavras que eu inicio aqui, depois a gente continua. Primeiramente, agradecer o convite por estar aqui, e eu acho que inovação é tão importante que a gente está descobrindo uma maneira inovadora de falar para vocês aqui, porque a gente está tentando inovar para tentar chegar e falar de uma maneira adequada para que vocês consigam nos entender, né? Então, eu acho que quando a gente pensa em inovação, em saúde, a gente tem que considerar todo o nosso ambiente, esse segmento que a gente trabalha, que é muito pressionado por custos, pela questão até de remuneração que a gente tem envolvida, né? E a gente é pressionado para cada vez melhorar a qualidade do serviço que a gente presta, associando a um custo que a gente consiga trabalhar de alguma maneira assim. Então a gente é pressionado dessa forma, e eu acho que inovação não deve ser entendido como uma pressão, e sim como uma oportunidade, porque a gente consegue associar um valor entregue, tanto em segurança do paciente, quanto em questão de eficiência do nosso processo. Então a gente consegue reduzir custos, sim, com inovação. Então é um lado bem importante que a gente tem que ter. Mas eu acho que o grande cuidado é saber qual inovação incorporar e como incorporar essa inovação. Nós somos uma área que tem uma questão de risco muito importante a ser trabalhada. Então, assim, a questão de como incorporar, como validar essas novas tecnologias para garantir que a gente tenha realmente o valor entregue, da gente ter melhoria dos nossos processos, até algumas reduções de custos importantes, mas sim melhoria da qualidade de serviço associada também a uma preservação da segurança dos nossos pacientes. Então, acho que é uma grande e até passando, acho que para um ponto que a gente vai avançar depois, que é a acreditação e a questão de qualidade, padronização. Isso é extremamente relevante. Muitas vezes a gente se pergunta, mas será que a padronização justamente não perturba, não dificulta a gente incorporar novas tecnologias e inovação? Eu vejo pelo contrário. Quanto mais padronizada é a forma, inclusive da gente avaliar as mudanças que vão ser incorporadas, a gente tem padrões de como checar, validar essas novas tecnologias serem implantadas, a gente tem mais segurança de que a gente vai conseguir validar se aquilo é útil e tem efetividade para os nossos pacientes. Então, assim, eu acho que a qualidade está muito associada a essa inovação, e ela não é bloqueio para a inovação, pelo contrário, até as situações que aconteceram, que a gente comentou desse caso, ela certamente, se tivesse uma padronização melhor em termos de qualidade, a gente teria evitado esses problemas, porque processos de qualidade e padronização existe, está disponível para qualquer organização de saúde. Então, acho que o grande dilema é a gente trabalhar em inovações, incorporações tecnológicas que melhorem os nossos processos, que tornem eles melhores para os desfechos dos pacientes, que contribuam efetivamente com o valor do paciente, que ao mesmo tempo incorpore eficiência aos nossos processos, né, que a gente consiga ser mais eficiente, usando menos recursos, porque os recursos são escassos da saúde, e que a gente consiga com isso fazer uma incorporação segura, tranquila e que efetivamente tenha valor para o setor, e não ser empurrado por tecnologias, muitas vezes pelo driver tecnologia, por incorporar. Olha, eu me entusiasmei com uma tecnologia, eu incorporo essa tecnologia. Não, a gente incorpora para melhorar alguma coisa com o objetivo dos nossos pacientes e para a sustentabilidade das nossas organizações e do setor como um todo. Então, eu acho que equalizar essas questões, de trabalhar as questões de como incorporar de forma segura as novas tecnologias, é o mais relevante para que a gente consiga ter sucesso nessa parte de inovação. Nessa nossa primeira rodada aqui, falando de inovação, naturalmente já veio o link entre inovação e qualidade. Naturalmente, quer dizer, a gente percebe que a inovação, ela nos traz recursos. Porque a gente, toda vez que a gente fala em inovação, a gente pensa muito em tecnologia, né? Mas inovação não é só tecnologia, é tecnologia também. Mas inovação, até pegando o gancho, é o que nós estamos fazendo aqui também, de inovar, tentando falar e tentando ouvir, tentando inovar uma forma de se comunicar num ambiente onde a gente não consegue se ouvir. Então isso também ou seja, a inovação é fazer diferente, né? É buscar soluções diferentes, é buscar caminhos diferentes para aumentar a eficácia, a efetividade, a eficiência.
E daí, na hora que a gente olha para a inovação dessa forma, naturalmente, a gente traz a qualidade para o setor. Consequentemente, a gente melhora, né, pelo menos é isso que se espera, a jornada do paciente. A gente, naturalmente, tem a expectativa de que a gente consiga ter um setor mais integrado e mais sustentável. Não necessariamente é o que acontece na prática, mas deveria ser a lógica natural dos acontecimentos. E daí foi muito interessante, Maurício, o que você falou sobre a cooperação técnica com o SESI. E eu queria até explorar um pouco mais isso. Porque na medicina diagnóstica nós temos um grande desafio que o Guilherme trouxe, que é ter indicadores de desfecho que mostrem que o que está sendo feito na medicina diagnóstica está impactando de uma maneira positiva na saúde do paciente e no resultado como um todo. E quando eu digo resultado, eu estou falando em vários aspectos, porque medicina diagnóstica, os exames realizados, eles embasam 75% das decisões médicas. Então, assim, sem exame não tem diagnóstico, não tem como fazer prevenção, não tem como fazer cuidados de saúde, não tem como se fazer gestão. Então, assim, diagnóstico está na base de tudo. Agora, a nossa dificuldade, muitas vezes, assim, vem sempre um discurso de que excesso de exames, de que os exames são responsáveis pelo aumento do custo da saúde como um todo. E nós sabemos que isso não é verdade. E aí, Maurício, na hora que se olha para a jornada como um todo e para os serviços que estão sendo prestados, quer dizer, na verdade não é nem serviço que está sendo prestado pela operadora, porque a operadora é responsável financeira, a não ser que seja a rede própria. Mas a gente começa a avaliar serviços que estão sendo prestados pelos prestadores em si. E a gente tem a oportunidade de avaliar e de aumentar a régua e de avaliar a jornada do paciente, de direcionar a jornada do paciente para prestadores com melhores desfechos. Então, a gente só consegue fazer isso avaliando o desfecho. Então, eu queria até entender um pouquinho melhor essa cooperação técnica com o SESI, quer dizer, qual que é o objeto dessa cooperação técnica? Envolve também prestadores. A gente consegue ter uma avaliação de desfecho melhor, né, dentro dessa cooperação? Eu estou saindo aqui um pouquinho do curso, mas só para entender um pouquinho melhor, para a gente trazer de volta. Para eu te responder, eu vou ter que necessariamente falar de dois programas que a agência está coordenando de monitoramento da qualidade. O primeiro programa, que é até coordenado pela equipe da Priscila, Aline, que é o Programa de Monitoramento da Qualidade Hospitalar. Foi um trabalho que a agência fez de 2018 e 2019 para cá, no âmbito do PROAD SUS. E a gente foi criado um consórcio de indicadores no âmbito desse trabalho com o PROAD, e a partir dali foram definidos indicadores em algumas dimensões. Então, dimensão de eficiência, dimensão de segurança do paciente, a dimensão da efetividade, que é desfecho, a entrega os produtos entregues no âmbito desse trabalho com o PROAD foram os indicadores, 14 indicadores que a gente chama indicadores de do painel geral, né, que representam basicamente os principais indicadores de um hospital. São 3 indicadores gerais e no caso de hospitais que têm maternidade, que um indicador é a taxa de partos vaginais. A gente já recebeu esses indicadores, foi desenvolvido e entregue para a agência um sistema, e hoje a gente está na fase de recebimento dos resultados, e a ideia é a agência publicar esses resultados no portal, com a identificação dos hospitais. A gente fez uma primeira rodada para receber esses indicadores. A gente teve uma completude de 6 indicadores, a gente não conseguiu que os hospitais enviassem
a totalidade dos indicadores. Isso acabou nos gerando um problema, porque a metodologia ela foi desenvolvida para aquela quantidade de indicadores. Então, a ideia agora é a gente, para o ano base 2024, a gente divulgar esses indicadores em 2025. Por que eu estou falando isso? Porque esse trabalho que está sendo feito hoje pela agência, ele é um trabalho que os contratantes da indústria estão querendo ter, estão esperando o resultado desse trabalho, por ser algo referencial na hora da contratação de um plano, na hora de um processo. Eu estou falando com contratante coletivo empresarial, porque a gente está falando da indústria, mas ele vai ser um grande referencial, inclusive para o contratante individual, né? Quem tem um contrato individual familiar, na hora de contratar um plano, na hora de fazer a portabilidade. E você vai ter um local, um repositório, que vai ser o site da agência, com os resultados, os indicadores os resultados desses hospitais. É um processo de participação voluntária. A ANS não regula os prestadores de serviço, né? Nós só regulamos as operadoras, mas hoje a gente já tem participando do projeto 215 hospitais. E desde 2022 esse número de hospitais tem aumentado. A gente começou em 2021, tinham 115, 170 hospitais, né? A quantidade de hospitais era 115, depois foi para 180 e agora a gente tem 215. Hospitais praticamente de todas as regiões do país, de quase todas as unidades da federação, só não entrou Roraima e Rondônia, por não terem hospitais acreditados nessa região. Uma das condições para participar do projeto é que sejam hospitais com algum tipo de acreditação. Então esse trabalho é um trabalho que, no âmbito do acordo de cooperação com o SESI, eles vão querer ter acesso também. E até como um processo de escolha. Antes, o principal indicador para uma empresa contratar um plano era o IDSS, que é o principal índice que a agência tem sobre o setor, né? Que é o índice de desempenho da saúde suplementar. Tem algumas dimensões ali que a gente avalia acesso, avalia sustentabilidade. E geralmente os contratantes, pessoas jurídicas, se utilizavam do IDSS como referencial para fazer a contratação de um plano. Então, vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. Secretaria Municipal de Educação quer contratar um plano para os seus professores. Geralmente lá no processo licitatório ele botava lá um IDSS de 0,7. Grandes empresas, a Ambev quer contratar um plano para os seus funcionários. Colocam o IDSS como referencial. E o resultado do PM Qualis é mais uma ferramenta, é mais um elemento que os contratantes estão se utilizando nesse processo. Então é isso. Deixa eu ver se funciona. Obrigada, Maurício. E aí, aproveitando o gancho, e já, eu não sei, o controle de tempo, né? A gente começou um pouco depois, mas a gente já está invadindo, já está chegando nos minutos finais, mas pegando o gancho do Qualis, a gente tem agora, né, a ANS abriu um chamamento público, né, para as entidades sem fins lucrativos se candidatarem para um programa de desenvolvimento de indicadores de qualidade para medicina diagnóstica. Então, assim, a exemplo do Qualis, fazer algo para medicina diagnóstica, mas num formato um pouco diferente. A Abramed vai participar, a SBPC, entre outras, mas eu queria até abrir aqui a palavra, porque eu sei que todos têm dúvidas, né, sobre esse programa, e eu acho que seria uma oportunidade para a gente esclarecer e trazer para todos essa informação. Primeiro, assim, eu sei que eu acho que vocês vão se basear um pouco na experiência do Qualis, né, para trazer hospitalar, para trazer para a medicina diagnóstica,
mas imagino que serão também indicadores desenvolvidos em dimensões diferentes. E agora, qual que é o impacto, né, do desenvolvimento desse programa? Porque é interessante em termos de transparência. Eu imagino que em termos de transparência vai seguir um formato semelhante para trazer uma transparência para o mercado de desempenho, de qualidade, né, de desfecho dos prestadores. Então, isso para o contratante, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Mas na relação, né, porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está conduzindo buscando elevar cada vez mais a régua, mas a gente não tem uma contrapartida na questão da remuneração, né? Os nossos associados à Abramed, assim, eles são reconhecidos justamente por um alto padrão de qualidade. Para ser associado à Abramed, a empresa tem que ter acreditação, tem que ter todo um investimento em qualidade. Agora, não necessariamente o ticket médio dele na operadora é maior por conta disso. Definitivamente não. Então, assim, esse é um ponto, né? Mas eu queria primeiro passar a palavra aqui, mas eu acho que um ponto importante é qual é a expectativa da agência de tratamento disso, né? Porque uma coisa é a transparência que a gente vai dar para o mercado. Agora, a outra coisa é o arcabouço dentro da regulação, se a gente vai criar elementos para ter um tratamento diferente, porque a gente está cada vez mais elevando a régua, mas tem que ter um olhar diferente também para isso, né? Porque tem investimento feito em cima. E por um outro lado, a gente tem um mercado difícil, né? Com muitas restrições, né? Um mercado que tá insustentável. Então, essa seria a minha dúvida, mas queria abrir aqui para o Guilherme e para o Fernando para trazer um pouco. Primeiro, Maurício, queria reconhecer de público aqui em nome da SBPC a importância dessa iniciativa, né? A gente recebeu muito bem a ideia de reproduzir na área da medicina diagnóstica o mesmo processo que já está acontecendo com os hospitais. Nós já temos iniciativas avançadas nesse sentido em parte dos laboratórios, né, e acho que a gente tem condição de aderir com relativa facilidade. Mas deixa eu abrir uma janela que eu acho que é importante eu comentar uma coisa relativa ao que a Aníbal falou. No nosso mercado hoje a gente convive com duas realidades, né? Nós temos que reconhecer que o serviço análises clínicas é um serviço que geralmente o cliente paciente, não tem muitas informações só com o que ele tem acesso normalmente para avaliar se uma empresa atua com as melhores práticas. E o médico, em certa medida, também não, né? Então é natural no Brasil, uma coisa que acontece no mundo todo, mas no Brasil isso é bem caracterizado. Nós temos uma parte do mercado, principalmente as maiores empresas, que aderiram voluntariamente a programas de acreditação, né? Porque elas sabem que tem um trio que caminha junto, né? Qualidade, segurança do paciente e sustentabilidade do negócio. Se você não tem uma, você não tem as outras. Então a gente tem essa realidade de mais ou menos um pouco mais de 1.000 empresas, tá? Que participam de algum dos programas de acreditação no Brasil. A gente tem mais de um programa, né? Essas empresas são a nata do mercado, as que oferecem porque interessa à empresa de excelência que ela tenha maneiras de sinalizar isso para o seu cliente. Então o selo de acreditação tem muito esse sinal. Só que a gente tem aí 90% do mercado que não está conseguindo ter acesso a isso, né? Principalmente os pequenos laboratórios brasileiros, né? Hoje tem dificuldade para acessar, né? Não consegue. Então eu acho que a gente tem dois pontos que a gente precisa trazer para a discussão, né? O incentivo e o reconhecimento. Enquanto a gente não tiver incentivo e reconhecimento, a gente não vai conseguir valorizar esses que já tomaram a iniciativa de entrar nesse grupo de excelência, quanto não permitir que esses que estão fora sejam incluídos, né? Eu acho, por exemplo, tem países, os Estados Unidos, é obrigatório para você entrar no sistema, você entrega o primeiro resultado de exame já com acreditação. Certo? Só que a nossa realidade é diferente. E isso não resolveria o nosso problema. Nós criaríamos uma lei que não ia ser cumprida. Então a gente tem que trabalhar para incluir esses que hoje estão fora e valorizar os que estão dentro. Eu acho que esse é o cenário que a gente convive hoje.
Também vejo que nem o Guilherme, e eu acho que um ponto principal, assim, aqui representando uma empresa privada que é parceira tanto da SPPC quanto da Abramed, e que opera um programa, uma plataforma de indicadores há quase 20 anos de benchmark na medicina diagnóstica, né? A gente vê com muito bons olhos a questão da transparência e da medição, porque a gente acredita fielmente, eu acho que as entidades que têm esse cuidado, como o Guilherme falou, de se acreditar, todas têm essa consciência que somente medindo, mensurando o impacto do nosso serviço é que a gente consegue melhorar efetivamente os serviços e mostrar para a população esse desempenho. Eu acho que é uma questão muito natural, que nós estamos vivendo uma época de empoderamento do paciente e claramente centralidade no paciente, né, é o nosso foco em saúde. Então nada mais alinhado do momento que a gente está vivendo. E eu acho que o mercado de medicina diagnóstica talvez até esteja mais pronto, acredito que hospitalar, para a questão de medição de desempenho. A gente está muito acostumado, e isso há 2 décadas, por exemplo, a gente roda esse programa de benchmark e compara. Hoje nós temos 400 organizações que são associadas a esse programa, e inclusive esse programa já passa mais do que o Brasil. Hoje tem 17 países que fazem essa comparação, e a gente se compara inclusive fora do país, entendendo que a realidade da medicina, embora tenha alguns aspectos que são divergentes, outros são convergentes, os desafios são muito parecidos nesse sentido. Então eu vejo com muito bons olhos isso. Eu tenho alguma curiosidade, eu acho que quando a gente entendeu que os dados devem ser auditados, porque é um grande desafio que a gente tem atualmente. A participação de programa de benchmark, ela é voluntária, e os dados não são auditados, baseando naquela ideia de reciprocidade que o benchmarking tem em termos de qualidade. Mas os dados não são auditados. O que a gente trabalha é integração direta de sistemas para garantir cada vez mais a lisura desse processo, né? E até talvez devolvendo uma dúvida para o Maurício, assim, uma grande curiosidade nossa é como a gente vai poder auditar esses dados dentro desse processo do Qualis, que eu acho que é muito importante, até mais se a gente imaginar de algum ganho com isso, algum desfecho em termos de remuneração futura nesse processo, mas que a gente tenha algum tipo de auditoria de dados, que é uma coisa que a gente busca e a gente não efetivamente conseguiu ainda equalizar na nossa experiência. Obrigado. A gente, para quem não acompanhou esse processo, a gente recentemente publicou um chamamento público para convidar entidades para nos ajudarem no desenvolvimento do programa de monitoramento da qualidade da medicina diagnóstica. Chamamento que está em aberto, vai até o dia... É que a gente fez uma retificação do edital na última colegiada. Mas isso impactou o prazo ou não? Vai reabrir o prazo. De novembro, reabre? Reabre o prazo. Então, a partir da publicação do Diário Oficial, tem 45 dias para as entidades participarem desse... Quem tiver interesse em participar, para se inscrever. É um projeto parecido com o que a gente fez lá no PM Qualis Hospitalar, só que lá a gente fez no âmbito do PROAD SUS, né, os hospitais ali de referência desenvolveram os indicadores, o sistema, e entregaram esses produtos para a agência. A gente quer fazer algo parecido com a medicina diagnóstica. Está na fase do chamamento, assim que a gente selecionar as entidades, a gente vai criar um grupo técnico para definir quais serão esses produtos, indicadores, sistemas. Então, está numa fase ainda embrionária. O que eu vejo do ponto de vista, o que muda alguém investir em qualidade, investir em transparência de dados? Eu cada vez mais, né, a gente tem muito contato com contratantes, né, porque a gente tem acordo de cooperação técnica com o SESI, a gente tem acordo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Então, o SESI ali representando a indústria, a BRH Brasil representando todos os demais contratantes, pessoas jurídicas. Só que para vocês terem uma ideia, a indústria hoje tem 17 milhões de beneficiários, né? Desses 50, a gente soltou os dados dos beneficiários ontem. A gente está com 51,5 milhões de beneficiários. 70% coletivo empresarial, então a gente está falando aí de 36 milhões, mas desses 36 milhões só a indústria tem 17.
São 8,5 milhões de funcionários, trabalhadores, e os outros 8,5 são dependentes. No momento que a agência começar a divulgar esses indicadores, começar a dar transparência a esses indicadores desses prestadores, isso vai gerar uma concorrência positiva. Cada vez mais quem contrata o plano vai querer contratar um plano onde ele consiga enxergar os resultados. E enxergar os resultados a partir desses indicadores com a chancela de um órgão independente, que é uma agência. A gente costuma dizer que a ANS não é uma agência de governo, né? Vocês devem estar acompanhando todo o debate sobre as agências reguladoras, mas a agência é um órgão de Estado, independente do governo A, B, C ou D, ela é uma agência de Estado, é uma opção do Estado brasileiro em se ter agências reguladoras, né? Mais cedo estava na abertura do Rio Health Forum, um conhecido nosso, que é aqui da Associação Comercial do Rio de Janeiro, falando como nasceu as primeiras agências, como nasceu a Anvisa. A partir de uma sugestão dele, ele indo para um evento em Londres, ele sentou numa cadeira, do lado da cadeira dele estava o José Serra, falou: olha, eu vi sua entrevista no Jornal do Brasil, isso lá em 90 e pouco, falando de agência reguladora, você pode me mandar essa sua proposta? Ele ligou lá para o assessor dele, mandou, e logo depois sai no capa do jornal, José Serra é designado ministro da Saúde, e aí nasce a Anvisa e logo depois a ANS. Mas a transparência dos dados com indicadores, sendo a transparência por meio de um órgão público, independente, igual que é uma agência reguladora, isso vai empoderar o consumidor. Então, eu acho que a partir daí vai ter pode gerar um resultado positivo para os prestadores, independente de ser verticalizado ou não ser verticalizado. No caso do PM Qualis hospitalar, a gente teve uma série de hospitais que estão participando, que são hospitais de operadoras verticalizadas. Muitas Unimed estão participando. O que nos surpreendeu, por exemplo, muitas santas casas entraram para participar e abrirem seus resultados. Eu acho que esse é o comportamento natural. Eu me coloco na posição até de usuário, de beneficiário e de consumidor. Na hora que eu for contratar um plano, na hora que eu for fazer uma portabilidade, eu vou optar para aqueles que estão abrindo seus dados. Então, acho que isso vai mudar um comportamento. E aí, respondendo a tua pergunta anterior, Milva, em relação a esse acordo com o SESI, a indústria está apontando para esse lado, né? Eu estou falando muito dos coletivos empresariais por causa desse acordo. Mas isso eu acredito que vai ser um comportamento natural de qualquer beneficiário de plano de saúde, seja ele individual, adesão, coletivo empresarial. Obrigada. Acho que temos eu não falei da auditoria dos dados, né? No projeto do PM Qualis, o hospitalar tem previsão da nossa equipe fazer as visitas, a Aline, Priscila, inclusive elas fizeram as visitas nos hospitais, e tem a previsão da gente também contratar uma auditoria independente, que é para onde a gente vai caminhar, contratar uma auditoria independente para auditar e chancelar esses dados. Temos mais 5 minutinhos, então dá tempo aí da gente fazer uma rodada de finalização. Dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, está pegando? De sustentabilidade, qualidade, né? Os desafios. Vocês conseguem identificar, né, algumas ações, de repente a gente mapear uma ou mais ações importantes aí para os próximos anos, dentro disso, que eu acho que seria interessante para a gente tentar amarrar aí um pouco as pontas, né, do que a gente está falando. Obviamente o desejo de todos é pela sustentabilidade do setor, com qualidade, com transparência, né, com indicadores. Quais as ações aí, olhando para o futuro, que vocês acham necessárias? E como a medicina diagnóstica, né, o papel da medicina diagnóstica e como ela colabora dentro desses desafios.
Eu acredito que a principal a gente já discutiu aqui, que não tem como fugir da tendência de trabalhar com dados. Então, assim, não tem como nenhuma organização, se fala há bastante tempo, há décadas nisso, mas assim, se a gente for pegar, teve uma reportagem recente da Forbes, agora de 7 de setembro, se não me engano, falando do que é inevitável, não tem como a gente decidir tomar qualquer tipo de decisão sem dados na época que a gente vive. Muito ainda nesse contexto que a gente tem de tecnologia disponível e dados abundantes e que tem que ser tratados de alguma forma. Então, tudo que a gente está tratando de alguma forma aqui lida com dados. A partir de dados, empoderando de dados as organizações, os gestores, é que a gente consegue tomar decisões para o futuro. Eu acho que isso vai ser acelerado ainda mais, porque agora a gente tem condições de trabalhar melhor os dados com toda a questão de inovação tecnológica. A gente tem, inclusive já mudou uma tendência de mercado, a gente tem profissionais cada vez mais abundantes trabalhando só com analytics, ou seja, só trabalhando com dados, filtrando esses dados, trabalhando. Eu acho que a tendência é muito clara que eu vejo nos próximos períodos, ainda mais a saúde, cada vez mais incorporada com dados para tomar decisão. Isso envolve uma mudança cultural. Não é simplesmente tecnologia. A gente vê isso pela experiência que a gente tem trabalhando com dados nas últimas décadas aí, que embora a gente fale, existe um paradoxo. Quanto mais se fala que a gente precisa de dados, que a gente precisa se empoderar com dados, saber trabalhar com dados para tomar decisão, se a gente for ver na prática nas organizações, a gente não senta na nossa mesa ali e pega dados para depois começar a trabalhar. Ainda existe uma mudança cultural a ponto a gente olhar dados e em cima de dados tomar as decisões. Existe muito ainda um lado de experiência, de feeling, que é importante, porque a gente tem que agregar também e saber trabalhar dados, mas eu acho que a gente vai ter que aprender muito mais nos próximos períodos para entender dados de forma adequada, como uma forma de melhorar a qualidade dos nossos serviços e melhorar, na verdade, a sustentabilidade do negócio. Então a gente passa uma realidade muito heterogênea, que o Guilherme falou em 1000 laboratórios que trabalham em acreditação. Quantos existem no Brasil? Então tem laboratórios que, na nossa experiência, não sabem quanto faturam todo mês. Um dado mais básico de qualquer negócio. Não sabe nem, não estou falando nem em custos estratificados de uma outra maneira, mas não sabe quanto faturam. Então a gente tem realidades muito diferentes da saúde no Brasil. E eu acho que iniciativas como essa da ANS vão fazer a gente conseguir dar visibilidade, dar relevância à situação de medir o nosso desempenho, de fazer isso transparente e cada vez as organizações se conscientizarem que elas podem ser transparentes e contribuírem para uma melhoria de todo o nosso segmento, e eu acho que isso tudo vai ajudar. Então eu vejo dados e o uso deles como um grande desafio e tendência dos próximos ciclos. Bom, eu vou tentar não ser repetitivo, né? Eu acho que a gente já nós citamos aqui várias iniciativas que já estão encaminhadas e que devem ser foco de ações nossas juntos com os órgãos públicos para a gente levar isso adiante. Eu entendo que o PM Qualis da medicina diagnóstica é uma iniciativa fantástica. Todo o processo no sentido de já existe de interoperabilidade, eu acho que nós vivemos no Brasil um problema complicado, onde você conseguiu ter boas iniciativas de medir o desfecho, porque teve muita colaboração, muito compartilhamento e muita integração, muita informática. Nós precisamos evoluir nessa questão de ferramentas de informática. Eu acho que no Brasil só o governo tem poder para capitanear uma iniciativa dessa, de criar o tal do prontuário único, um único depositório. Mas a gente enfrenta um outro problema, precisa ter confiança. Nós temos hoje uma grande desconfiança no mercado. Os players não conseguindo trabalhar em colaboração. Precisamos trabalhar com esse aspecto. E um outro ponto que eu acho que a gente resvalou nele, a Aníbal falou disso na primeira fala dela, mas eu acho que é importante que a gente tenha novas iniciativas nesse sentido, é no uso racional dos exames. Porque a gente convive com o pior dos dois mundos. A gente sabe que cada vez a gente gasta mais com exames, cada vez mais faz quantitativamente mais exames, então há de se considerar que parte deles poderiam não estar contribuindo para a saúde do paciente como poderiam. Mas, por outro lado, a gente tem números alarmantes também de subdiagnóstico. No Dia Internacional do Diabetes, se fala que 46% dos diabéticos não sabem que tem. No Dia Internacional de Combate à AIDS, a gente fala que tem 100 mil brasileiros que têm o vírus HIV e não sabem.
né? Então, a gente convive com um número absurdo de que mais de 20 recém-nascidos em 1000 vivos no Brasil têm sífilis congênita. Então, assim, tudo isso se resolveria fazendo mais exames. Então, um trabalho educativo, de mais protocolos, de maior... eu acho que o tema uso racional, né, a SBPC tem um trabalho grande feito em várias frentes, né, nesse sentido, né, mas eu acho que a gente precisa de enfrentar esse problema mais de frente, né. Ele vai retroalimentar todas essas outras iniciativas que a gente tem, porque ele vai poupar recursos para a gente poder usar melhor nas outras iniciativas. Maurício, queria aqui, em nome da Abramed, parabenizar, deixar registrado aqui todo o empenho e esforço de vocês, a iniciativa do programa, do lançamento desse chamamento público, do lançamento desse programa, mas principalmente, assim, a atuação da agência. Conheço, né, vivencio aí de perto, sei os desafios que vocês têm, e ainda assim muito é desenvolvido. Então eu queria parabenizar a agência, especialmente a sua diretoria, toda a equipe. Eu sei que você e a Angélica são heróis, e toda a equipe aqui. Deixo os parabéns e meu reconhecimento pessoal e da Abramed, e deixar a Abramed à disposição para tudo que vocês precisarem, tá? A gente acho que tem muito a ser feito e precisamos fazer juntos, senão a gente não consegue. E sabemos das restrições da agência, e vocês podem contar com o nosso apoio. Obrigado, Milva. Parabenizar aí pelo painel, agradecer o convite, Fernando, Guilherme. Deixar aqui o agradecimento à equipe, eles aqui são os pensadores, os desenvolvedores de todas essas soluções, como uma mensagem, né, uma ação. Assim que a gente finalizar esse processo, uma sugestão de participação, que os laboratórios participem. Eu acho que isso vai ser uma tendência. E a integração dos dados também, eu acho que vai avançar. Está avançando bem no âmbito da Rede Nacional de Dados em Saúde. É um caminho sem volta. Acho que em algum momento a gente vai ter no país um prontuário único de saúde, que toda a população brasileira vai conseguir ter acesso às suas informações de saúde, seja um atendimento do sistema público, suplementar ou privado. Então, só agradecer, e a gente também está à disposição. Obrigado. Muito obrigada, Maurício, Guilherme, Fernando. Obrigada a todos e a todas aqui pela participação, pelo desafio aqui de tentar nos ouvir. Muito obrigada.